Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional, hoje dia 25 de novembro de 2025. Estamos fazendo leitura no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 16. Ontem a gente parou no 13, no versículo 13, e hoje a gente vai dar continuidade até finalizar. Amém? Vamos ler? Davi tange sua harpa perante Saul. Tendo-se retirado, presta atenção, isso aqui é importantíssimo, viu? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Pois é. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quer dizer, o Espírito do Senhor se retirou. Quem foi que tomou conta? Um espírito maligno. Imagine você ser escolhido por Deus. O Espírito do Senhor se apossou de você. É tanto que Saul chegou até profetizar. E agora o Senhor se afasta e retira o seu espírito. E quando o Senhor se afasta do homem e retira o seu espírito, dá lugar a espírito malignos tomar conta das nossas vidas. É isso. É por isso que o Senhor diz assim, quando tem alguém se levantando contra você, o Senhor diz assim, ame e perdoe. Aí você vai me dizer por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades. E o que isso quer dizer? Está dizendo o quê? Que nós estamos lutando com a pessoa. É com quem está manipulando, com quem está por trás da pessoa. Que muitas das vezes quer ver destruição. Olha, tem situações que nós passamos que você vê nitidamente, não é, isso aí não é a pessoa. Não é possível que essa pessoa fez isso. Aí você pode dizer assim, Cris, você vai justificar, né, as atitudes erradas dos outros. Tudo é o diabo. Mas tudo é ele mesmo. Eu sei que tem questão de caráter, de personalidade, principalmente de legalidade. O que é legalidade? Quando eu dou espaço ao mal entrar. Cris, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu dou espaço para o mal entrar? De várias formas. Tem pessoas que vivem xingando nomes torpes. Todos os dias, ao acordar, dentro da sua casa, no seu pensamento, o tempo todo você está dando nome torpes, trazendo o mal para próximo de você. Porque o nome torpe vem através de quê? De ira, de raiva. Então são todos os sentimentos que não vêm do Espírito de Deus. Outra coisa, outra situação que você atrai o mal para dentro da sua casa. Sujeira, bagunça. Você atrai. Outra coisa, prostituição. Você abre a brecha para a fornicação. Eu pego um hoje, pego outro amanhã. Adultério. Mentira. Tem gente que você vê que a pessoa já mente de uma forma de naturalidade. Já faz parte da vida da pessoa mentira. De 10 coisas que a pessoa fala, 9 é mentira. Aquela pessoa, ela inventa tanta coisa
que você fica assim, meu Deus. E tem gente que acredita, né? E tem, às vezes, a própria pessoa já mente tanto, já é tão costume dela mentir, que ela já acredita nas próprias mentiras que ela inventa. E quando ela acredita, aquela mentira para ela se tornou uma verdade. E ela sai replicando aquilo ali, ó. A falta de perdão também atrai espírito maligno, porque quando você está com sua alma atribulada e você não perdoa, você não se liberta daqueles sentimentos de coisas antigas, ressentimentos, você vai atraindo o mal. E aí você começa a entrar em um estado de quê? De depressão. Você começa a entrar em um estado de tristeza profunda. Por quê? Porque o inimigo, ele já tomou posse dos seus pensamentos. Você, dentro dessa mágoa, dentro dessa tristeza, você está dando ouvidos a Satanás. Aí você começa a imaginar 1000 coisas, sabe? A merabolar 1000 coisas. Você já não consegue dormir, você já fica ansiosa, você já começa a ter pensamentos aleatórios, você já começa a procurar psicóloga, tomar medicação. Às vezes você não se perdoa por algo que você fez e você cai nessa mentira, nesse enredo de Satanás. Olha, se a gente ficar aqui relatando quantas coisas nós abrimos brecha para Satanás entrar, são muitas coisas. Muitas coisas. O pecado, né? O pecado é a principal porta. De várias maneiras, né? Levantar falso a uma pessoa. Então, assim, aqui Saul deu brecha com o quê? Com a desobediência, com a soberba. Samuel vai dizer, no capítulo anterior, que ele deu lugar à rebeldia. Ele foi rebelde. A rebeldia também atrai espírito maligno. Então, o que acontece? Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que é os teus servos, que então, em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos servos: buscai, pois um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Você está vendo como Deus ele já começa a criar aqui estratégias para quê? Para trazer Saul para o centro da vontade dele. Trazer Davi para o centro da vontade dele, né? Como aqui entrava um espírito maligno, aí os homens deu um conselho a Saul de que trouxesse um arpeiro, né? Que tocasse harpa para na hora que o espírito maligno apossar de Saul, tocar a harpa e ele se acalmar, aliviar. Aí o que acontece? Quem toca a harpa? Davi. Então aqui Deus já começa a trazer Davi para o centro da vontade. Qual é o centro da vontade? Que Davi se torne rei. Ele já foi ungido a rei.
E aqui o Senhor já quer trazer ele para conviver aqui no lugar, para aprender, para conhecer, para ver. E aqui Davi também vai ver o que não se deve fazer. Entende? O que não se deve fazer, porque assim, quando ele vai ver o estado de Saul, olha só, quando ele se depara com o estado de Saul, que o inimigo toma posse, o espírito maligno toma posse de Saul, já é um aprendizado de Deus. Você será rei, breve, mas não deixe que o meu espírito se aparte de você. Porque se o espírito de Deus sai, o que entra é espírito maligno. E quem conhece um pouquinho da história de Davi, vai ver que Davi dizia assim, retire tudo. Davi já disse na palavra, retire tudo de mim. Eita Deus. Retire tudo de mim, só não tire de perto de mim a tua presença. Porque ele sabe que se a presença do Senhor se afastar, o que vem não é coisa boa. Meu Deus, é forte. Você entende? Aqui já é uma escola. Aqui Deus já traz Davi para a escola. Para ver o que os erros que Saul cometeu. Para ele não cometer igual. Davi, ele vai errar? Vai. Mas a humildade e a humilhação, o arrependimento estava na vida de Davi. A gente vai chegar nesse momento. Aleluia. Então, envia-me. Aí as pessoas vai até Jessé e diz, né? Envia-me teu filho que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão, odre e vinho e um cabrito e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha aqui o dom dos levitas hoje, né? Porque hoje os músicos da igreja são chamados de levitas. Você está vendo o dom que tem o louvor? O dom que tem de você expulsar espírito maligno. É por isso que nas igrejas é uma área mais atingida, é a área do louvor. Porque o louvor tem esse poder de espantar espíritos malignos. Os espíritos malignos são espantados. Na igreja tem o costume de dizer que é como se tivesse abrindo o nosso coração para receber a palavra. Que o louvor tem esse destino de abrir o nosso coração para receber a palavra. E também essa questão, o que acontece na hora do louvor? O dom que Deus deu aos levitas. Louvar.
espíritos malignos se retiram. E aí o coração fica pronto para receber o Senhor. Então é um ministério muito forte que é muito bombardeado. Quantos levitas estão afastados da casa do Senhor? Porque tem um dom inexplicável. É dom de Deus. Se você é levita, o Senhor conta contigo, assim como o Senhor contou com Davi, para acalmar Saul. O Senhor conta contigo, através do louvor entoado dos seus lábios, ou entoado dos seus instrumentos. Pessoas serão salvas. E se você sai da posição, almas que deveriam ser salvas através do dom que Deus colocou na tua vida estão perecendo. Você é um escudeiro. Você é servo de Deus, escolhido por Deus para uma grande obra. Então você não pode. Se você é escolhido e tem esse dom, escolhido não tem escolha. Ah, porque me machucaram, porque me maltrataram, porque desfizeram de mim. São tantos bombardeios, tantas pedras que Satanás coloca no caminho para que você não exerça o propósito que o Senhor te chamou. Para a gente exercer o que o Senhor nos confiou, é necessário ter coragem, ter garra, ter perseverança, ter fé e não dar ouvidos a pessoas que são usadas pelo maligno. Você precisa manter o seu foco em Cristo. Ah, porque teve isso, teve aquilo, foi... Uma vez eu peguei um Uber, o menino disse que era levita. E ele estava afastado porque é as coisas do mundo, né? Ele hoje tá tocando pro mundo. Pega um dom que Deus deu e vai usar para servir a Satanás. E eu falo assim, Cris, como é que você fala isso? Você quer dizer que tudo é de Satanás? Se não tá louvando, se não tá agradando a Deus, tá agradando a outros espíritos. Não existe o meio termo, não. Né? Não existe o meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Se você tá no mundo, tá tocando, é o seu trabalho, é a sua profissão, né? É o que você sabe fazer. Mas você não tá ali tocando para Deus, nem agradando muito menos a Deus. Se você não tá agradando a Deus, se os seus instrumentos, o que você está fazendo, não são para louvar o Senhor. Se a música que você canta é uma música que você vê que tem tanto pecado. Hoje, tem cantoras aí, né? Vamos dizer assim. Tem cantoras aí famosas, que as pessoas gostam muito. Pessoas até que o Senhor, né, já recolheu. Que incentiva, através das suas músicas, a traição, incentiva o pecado, incentiva a beber, incentiva o divórcio, incentiva. Como é que você vai dizer que você está fazendo algo para Deus? Porque foi Deus que me colocou aqui. É mentira. Quem te colocou aí foi a sua ambição. Quem te colocou aí
Foi a sua força de vontade, né? Do dom que o Senhor colocou na sua vida para você o adorar, o servir, tocar para Ele, tocar na casa dele, salvar vidas. Você está usando ao seu benefício próprio. Você está usando para enriquecer, você está usando para, ou até mesmo em roda de brincadeira, de bebida. Você pode estar fazendo isso com vários intuitos, mas eu posso te afirmar aqui que a maioria das músicas, a maioria dessas canções são contra a palavra de Deus. Se você prestar atenção nas letras, o que eu incentivo? Se Deus não aprova algo, se Deus está dizendo que adultério é pecado e eu canto músicas que me levam a achar traição algo legal, que incentiva as pessoas a traírem, automaticamente essa música não adora a Deus. Se não está adorando a Deus, se é uma música que está incentivando o pecado, é uma música de quem? Do diabo. 2 e 2 são o quê? 4. Não tem muita enfeite. Não tenta botar laço, não. Não tenta enfeitar de vermelho, não tenta arrumar, não tenta não. A explicação é essa aqui, ponto final. Você está sendo muito, né, arbitrária, muito grossa. Não estou sendo nada. Você faz da sua vida o que você quiser. Eu estou falando a você a verdade. A maioria pode ser de samba, de sertanejo, pop, rock. Enfim. E aqui a gente chega no final de mais um devocional. Você vê que Saul tinha tudo para ser um grande homem de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus. Foi o primeiro rei a ser escolhido. Mas sua vida entrou em um grande abismo, em um grande declínio. Imagine os seus súditos ver um rei possuído por espírito maligno. Qual o respeito que esse homem tem? Qual o valor que Saul tem aqui agora mais para a nação de Israel? Vendo que Deus não era mais com ele. E a família? O pecado é uma miséria. O pecado, ele entra para nos envergonhar. É só para isso que o pecado serve. Para nos envergonhar e para tirar, sabe, o valor que nós temos em Deus. Porque nós temos valor. Nós somos muito valiosos para Deus. Mas quando a gente para de exercer a vontade de Deus, a gente deixa de ser admirado, porque a gente começa a meter os pés pelas mãos, a tomar atitudes que nos envergonham, mancham a nossa imagem. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Mas Satanás, o tempo todo, ele quer manchar nossa imagem, nos envergonhar. Você vê quantas pessoas estão aí em situação de rua, mendigando o pão, nas drogas. Você vê o que Satanás, o que ele quer fazer com a pessoa, destruir total. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. E a gente vê a contaminação, a destruição, o que o pecado
Eu moro aqui em um local onde tem paredão. Quantos jovens. Teve um que o dia me viu, ele estava já fazendo algo para usar droga. E aí quando ele me viu, ele se escondeu. Com vergonha. É isso que Satanás faz. Nos envergonha. Em vez de a gente ser motivo de honra, ao invés da gente ser motivo de orgulho, como Deus falou ali, vê meu servo Jó, meu servo, meu filho, diferente da gente chegar e dizer, é um drogado ali. É isso que Satanás quer. Tirar a nossa imagem e semelhança. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então Ele quer nos envergonhar. Fazer essa imagem e semelhança se tornar uma vergonha. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter falado aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Assim como Davi falou, eu falo também, Jesus, tira tudo de mim, só não me tira a tua presença. Só não me tira o teu Espírito, Senhor. Deus, abençoa o teu povo, guarda teu povo, desperta teu povo, traz salvação para o teu povo, liberta os cativos, Pai. Tira as escamas dos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, salva esses jovens, entra neste bairro, nessa cidade, nesse país, nesse estado, Senhor, faz a diferença. Que teus jovens venham ter sede de te servir, de te buscar. Senhor, que haja despertamento, Pai. Oh Deus, salva minha filha, traz ela para o centro da tua vontade. Traz os filhos das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo para o centro da tua vontade, Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia, Pai. Grandioso és tu. Misericordioso és tu, poderoso és tu. Glórias nós te damos, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fica conosco, é isso que nós choramos e te agradecemos. Obrigada por mais um dia, meu Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe.